Quero cumprimentar você que assiste esse vídeo nesse momento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo ele tem por objetivo trazer algumas informações a respeito da nossa igreja, Assembleia de Deus do Ministério Está Escrito. E antes de começar, eu quero ler uma palavra no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, que diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esses dias eu estava meditando nessa palavra e eu percebi o seguinte: eu percebi que, independentemente do homem ter fé em Deus ou não, isso não muda nada na vida dele, na verdade, porque a gente percebe que o homem, depois que caiu no pecado, se tornou realmente um inimigo de Deus. A prova disso é que hoje você gostaria muito de ouvir a voz de Deus quando você se ajoelha para orar, pede uma direção a Deus ou alguma coisa. O seu desejo é que Deus te responda. E Ele pode responder, mas isso pode fazer pouca diferença para você que não é crente, e para você que é crente, isso faz talvez menos diferença ainda, porque deveria servir de um trampolim que te levaria cada vez mais perto de Deus. Mas não é isso que acontece. Haja vista que Caim foi advertido por Deus duas vezes. A primeira vez quando ele ficou brabo, né? Ele ficou brabo com Deus, ele estava furioso com Deus, e quando Deus falou para ele que ele mudasse as atitudes, que ele tomasse cuidado com o que ele estava para fazer, ele não ligou. Ele simplesmente, quer dizer, e a voz de Deus soava tipo um alto-falante vindo do céu, falava com ele. Deus, ele não via Deus, mas ele ouvia a voz de Deus. Não era através de um profeta, não era através de uma profetisa, não era através das escrituras, não era nada, era a voz audível de Deus que ele ouvia, como nós acabamos de ver aqui. E outra vez, quando ele cometeu o crime, que matou o seu irmão, ele também, Deus falou para ele: onde está Abel, teu irmão? Ele estava conversando com Deus, ele não precisava de fé em Deus, ele sabia que Deus estava ali, que Deus era o Criador, que Deus existia, mas o coração dele estava corrompido pelo pecado e ele transformou Deus no inimigo dele. Ele não queria saber, ele queria as coisas do jeito dele e não interessava. E Deus diz assim para ele: onde está Abel, teu irmão? E ele responde dessa maneira: sou eu o guardador do meu irmão? Quer dizer, eu não tenho nada a ver com meu irmão. Ele estava simplesmente discutindo com Deus, né? Quer dizer, então não se trata de hoje você achar que Deus não está presente, ou que Deus não te ouve, ou que não te escuta. Isso não interessa nada. O que interessa é saber que se o nosso coração vive em inimizade com Deus, nem se ele aparecesse na pessoa de um anjo na sua frente, isso não ia resolver muita coisa, não. Isso não ia mudar a tua atitude de pensar e de falar. Muito bem. E aqui eu vejo que Deus passeava no jardim pela viração do dia. Quer dizer, parecia ser uma prática normal, uma coisa comum isso. Que Deus, pela viração do dia, e a viração do dia quer dizer a tardinha, né? A tardezinha, depois no final do dia, Deus visitava o homem. E certamente Deus estava ali olhando, admirando sua obra, andando naquele jardim, ele estava passeando pelo jardim. Isso era uma coisa que ele fazia, ao que parece, era uma coisa comum, visitar o homem toda tarde, né? Passeava pelo jardim. E Adão e Eva, que tinham caído em pecado, eles ouviram a voz do Senhor quando ele passeava pelo jardim e se esconderam. Eles ouviram a voz de Deus conversando, né? Conversando com alguém. Certamente ele não estava sozinho ali, ele estava rodeado com alguns anjos, algumas pessoas
alguns anjos que estavam com ele, ele estava conversando com eles. E Adão e Eva ouviu a voz dele e se escondeu. Aí é onde Deus chama ele e diz: Adão, onde estás? Né? E aí começa aquele julgamento que você sabe. Bom, dito isso, eu quero dizer uma coisa para vocês. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, do Ministério Está Escrito, no final desse ano, novembro, daqui a 2 meses, hoje é dia 20 de setembro, daqui a 2 meses ela vai fazer 3 anos. E antes disso, antes da pandemia, a igreja, ou melhor, depois da pandemia, a igreja sofreu um golpe muito grande, que foi ficar esvaziada. Muitos crentes sumiram da igreja, desapareceram, né? Pararam, algumas igrejas fecharam, e os crentes simplesmente foram embora e não voltaram mais. Uma grande parte desses crentes saiu da igreja depois da pandemia, e muitas igrejas ficaram em dificuldades, tiveram que fecharam muitas congregações por causa disso, essa evasão de crentes, né? Os crentes saíram. E em cima disso, depois que a igreja voltou, agora o que a gente vê na internet, nas redes sociais, é uma malhação do Judas, né? Não sei se você conhece esse termo, mas no Nordeste existe uma brincadeira que ele chama de malhação do Judas, né? Quer dizer, Judas, ele fazia um boneco de pano lá e sai estraçalhando ele na rua, se vingando de Judas que traiu Jesus. Eu não sei muito bem dessa história, mas é mais ou menos assim. Então, o que existe hoje na internet, nas redes sociais, é uma certa malhação do Judas, né? Sempre sentando o pau na igreja. É muita gente criticando a igreja, é muita gente falando mal da igreja. Em certo sentido, os ministérios da televisão, que usavam muita televisão, trouxeram essa infâmia, né, sobre a igreja, né, por causa da corrupção, por causa de tantas coisas ruins que a igreja se tornou a igreja, as denominações, né, evangélicas, muitas delas entraram num caminho de corrupção muito sério, e isso trouxe uma mancha para a igreja que agora fica difícil de tirar. Então temos entre essas pessoas os crentes que se desviaram completamente, né? Aqueles que se tornaram inimigos da igreja, que não suportam nem ouvir falar na igreja, e tem aqueles que se chamam de desigrejados. Os desigrejados, eu penso assim, meus irmãos, eu não tive tempo de estudar a respeito disso, porque na verdade esse vídeo é um esclarecimento e para o lançamento de um projeto, né, que nós temos aqui para a nossa igreja, e que eu quero fazer ele público. Afinal de contas, é pela divulgação do evangelho que a gente vai salvar as pessoas, pregando o evangelho. Então, por causa dessa divulgação, eu estou dizendo essas coisas. Então, desigrejado é como se fosse uma ovelha desgarrada, né? Eu não duvido que existam pessoas com corações sinceros, que com seus corações sinceros, que não querem mais uma igreja e querem viver sem igreja. Então esses são os desigrejados. Acreditam que podem continuar sendo crentes sem frequentar uma igreja. Eu não acredito que possam. Primeiro porque a igreja de Jesus Cristo é a congregação dos santos. Ela é feita de homens e mulheres de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então você pode não pertencer a uma determinada congregação ou outra, você pode não gostar de uma por causa disso, pode não gostar de outra por causa daquilo, mas desigrejado é crente desgarrado, é ovelha desgarrada. E você não pode viver assim, porque nós, os crentes, somos parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é feito de membros. E a Bíblia diz claramente que nós somos membros uns dos outros. Os crentes são membros uns dos outros. Um crente sozinho não é igreja e não pode ser igreja. Ele não tem como ser igreja. Então, um desigrejado é, para mim, uma ovelha desgarrada, fora do redil. Se ela vai ser salva, se ela tem condições de viver
como um verdadeiro crente ou não, isso aí eu não sei. Isso vai depender dela, da vida que ela vai viver, da forma como ela vai demonstrar como é o andamento da sua vida. São os frutos dela que vai dizer se ela pode viver assim ou não. Eu acredito que não. Então, o que é? E a nossa igreja, que, como eu já disse, agora em novembro desse ano, vai fazer 3 anos que nós abrimos esse ministério, né? Juntamos aqui, entramos na convenção da CEADIF, que é a Convenção das Igrejas Evangélicas do Distrito Federal, e também somos membros da CGADB. E então nossa igreja, meus irmãos, ele está em pé de igualdade com qualquer outra obra evangélica dentro do Brasil, termos plena liberdade para fazer, crescer, trabalhar, evangelizar, que esse é o nosso objetivo, né? Aqui atrás você vê que temos o nosso lema, né? Servindo a Deus, adorando, servindo e pregando a palavra de Deus, né? Evangelizando, né? Esses 3 quadrinhos que estão atrás aí é o nosso lema, né? É o lema que nós usamos aqui na nossa igreja desde quando abrimos. Voltando à questão dos desigrejados, foi com esse objetivo que nós fundamos esse ministério. O ministério tinha o objetivo de acolher aquelas pessoas que já não se encaixavam em igreja nenhuma, porque as igrejas, de uma forma ou de outra, a maioria delas estão totalmente desviadas. Elas não... eu vi no lugar onde eu estava, crentes subindo no púlpito para fazer stand-up, para contar piadas, não levar nem a Bíblia. Hoje, em muitas igrejas aí, eles não levam nem a Bíblia, né? Essa é a verdade, não levam nem a Bíblia, eles levam o celular, porque não se usa a Bíblia nas igrejas por aí, hoje em dia. Então, existem igrejas de tudo quanto é tipo, para todo quanto é tipo de gente, de pessoas, e você deve se encaixar em alguma delas. Mas nem todas pregam a palavra de Deus, nem todas estão comprometidas, né, com a doutrina da palavra de Deus. E apesar, né, além disso, dessa evasão de crentes, né, que abandonaram as igrejas depois da pandemia, existe também uma questão que a igreja se esvaziou. Os próprios crentes andam muito fracos, muito arredios, né? Eles não se engajam, engajamento zero para a maioria deles, de maneira que as igrejas estão sempre vazias. Essa é a verdade. Então, como a igreja precisa manter suas portas abertas, porque isso é um trabalho do Senhor, é um trabalho de Deus, né? E nós fazemos esse trabalho para o Senhor, de manter a igreja com as portas abertas. Uma coisa que eu falei aqui desde o princípio, quando nós abrimos esse ministério, foi isso, que aqui não haveria nenhum tipo de pressão, né? Eu, da minha parte, não faria nenhum tipo de pressão com ninguém para congregar, ficar toda hora dizendo: você tem que vir na igreja, você tem que orar, você tem que fazer, você tem que contribuir. Não, nenhum tipo de pressão. E há 3 anos eu estou aqui sem fazer nenhum tipo de pressão dessa daí, por 2 razões. Primeiro, porque não é o meu estilo, né? Não é o meu estilo, isso não é a minha praia, não gosto de fazer isso, não gosto de estar pedindo nada a ninguém. E segundo, porque eu sempre levei em consideração o exemplo de um inglês chamado George Miller, que viveu no século XVIII, e ele cuidou de muitos orfanatos na Inglaterra. Com 17 anos ele foi para a prisão porque ele vivia roubando, fazendo tudo quanto não presta, e o pai dele colocou ele numa instituição evangélica, e lá ele se converteu, e ele se tornou um exemplo para o mundo inteiro. No final da sua vida, ele tinha construído 5 grandes orfanatos na Inglaterra e cuidado de mais de 10.000 crianças, né, órfãos. Isso ele começou na casa dele. Fazendo um albergue para 30 meninas, né? Depois, daqui a pouco, já tinha 300, ele teve que mudar para outro lugar. E
E assim ele cresceu, ele fez muito trabalho evangelístico, morreu com 87 anos, né? Mas ele foi uma coisa que me chama a atenção no George Miller, foi isso, que ele colocou no coração dele, de não ter que ficar pedindo nada para ninguém. Primeiro, por isso que ele abriu o orfanato na casa dele. Então ele orava a Deus, ele levava as necessidades dele a Deus e os recursos vinham. Quer dizer, Deus tocava voluntariamente no coração das pessoas, que voluntariamente, vendo o seu trabalho, vendo o desenvolvimento daquele trabalho que ele estava fazendo, esses recursos chegaram. E foi assim a vida inteira. E eu não vejo outra forma. Eu não sei por que eu teria que ficar forçando os crentes a vir na igreja, forçando os crentes a fazer isso, forçando a fazer isso. Isso é muito cansativo, né? Isso por si só é muito desgastante. Já nos basta a dificuldade e o peso, o fardo que é de você cuidar da sua própria vida, do seu caráter, das suas próprias responsabilidades como cidadão, como homem, né? E para ter que estar arrastando os outros, né? Na minha vida eu não tenho certeza de nada, até hoje, dia 20 de setembro, Deus tem me ajudado, Deus tem me mantido de pé. Amanhã, eu não sei, o amanhã pertence a Deus. Eu, como qualquer outro crente, também passo por esses problemas, né? As emoções são como uma montanha russa, né? Você tanto está lá em cima como está lá embaixo. Tem dia que você está com a corda toda, outro dia você está arrasado, você quer ir embora, você quer sumir, quer desaparecer, porque por si só o trabalho de cuidar de uma igreja é muito, muito pesado. E eu não cuido só da igreja. Eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus negócios, eu cuido das minhas contas, eu cuido de mim mesmo, cuido da minha vida. E eu sou o maior fardo para mim mesmo, né? Sempre me policiando, sempre cuidando, porque eu sei que os que estão de fora veem o nosso ministério, mas eles não estão vendo porque gostam ou porque admiram. Eles querem ver qualquer coisa errada para nos detonar, né? Então essa é uma preocupação que eu tenho e preciso então me ocupar de cuidar da minha vida, né, e dos meus negócios, e trabalhar para Jesus, fazendo aquilo que eu puder fazer, sabendo que os recursos quem envia é Ele. Então, uma das coisas e pela graça de Deus, e aqui sim vai a informação mais importante, nós começamos 2 trabalhos, né? Temos a nossa igreja aqui na rua Jorge Amado, 543, ao lado do Rissul, né? Que a gente chama de sede. E começamos, faz muito, muito tempo que eu queria abrir congregações, mas não é como a gente quer, né? A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo e a maneira de fazer, né? E que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Então abrimos um trabalho com o pastor Marino, né? Que está indo muito bem, graças a Deus. E abrimos uma congregação na Vira Machado, que também está ali com com o evangelista Flávio Pinto e a sua esposa, a irmã Margarete, que também está dando muito resultado. O resultado que eu digo não é que está vindo crentes, não é que há um crescimento. Eu vejo o seguinte, que isso agrega os crentes correrem para a igreja. Então, esse é o projeto que Deus colocou no meu coração, que eu já vinha pensando há muito tempo, era isso daí, que nós deveríamos ter culto todos os dias, não na mesma igreja, não no mesmo lugar, mas na nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério, está escrito, vai ter culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E esse é o nosso projeto que nós estamos lançando, é o projeto Atos 5:42, né? Então, todo dia é dia de culto. Todo dia é dia de culto, todo dia é dia de culto. É esse o nosso projeto para a nossa igreja. Mas isso não quer dizer que nós vamos fazer culto todos os dias no mesmo lugar. Mas se você quiser ir na igreja, qualquer dia da semana, sempre haverá um lugar para você ir. Então, se você vier na segunda, não quiser vir na terça,
Se você não vem na terça, venha na quarta. Se não vem na quarta, venha na quinta. Se você não vem na quinta, venha na sexta. Se não quiser vir sexta, venha no sábado. Se você não deu para vir no sábado, venha no domingo. Mas sempre haverá uma porta aberta, porque desde o princípio foi assim. Sempre haverá uma porta aberta para que no final do dia, na viração do dia, quando você tiver feito os seus afazeres, quando você tiver terminado o seu trabalho, quando você sair do seu emprego, quando você chegar em casa, você tem um lugar onde você pode ter o encontro com Deus. Deus visitava Adão todos os dias na viração do dia. Quando ele terminava as suas atividades, Deus dava a ele privacidade. Adão tinha privacidade durante o dia de fazer o que ele bem entendia, trabalhar, mas à tardezinha, no final da tarde, no início da noite, Deus passeava no jardim para visitar o homem. Nós sabemos também que no livro de Atos era comum isso daí, né? O horário da oração, e era todos os dias, né? Você vai ver, esse é o nosso projeto Atos 5:42, todo dia é dia de culto. Você pode ler lá, você pode colocar isso na sua igreja, se você achar que por bem, mas nós não vamos forçar ninguém a estar presente na igreja, mas vamos trabalhando para Jesus, fazendo uma obra para Deus. Vamos manter todos os dias um lugar de culto, um lugar aberto para que você tenha um encontro com Deus. Que isso aumente a frequência dos crentes na igreja, que andam muito arredios, que andam muito desengajados, que não querem nada com nada, né? Eles querem uma igreja aberta, mas não vão. Aí enquanto outros pastores insistem para que eles estejam no culto, eu digo: venha se você quiser. Se você quiser vir, se você tem necessidade de ter um encontro com Deus, você venha. Quando você precisar, as portas estarão abertas para receber você e para que você tenha um encontro com Deus. Se você precisa ou não, se você vai fazer isso ou não, isso é um problema seu, porque vai refletir no seu coração. Sabendo isso, eu tenho certeza absoluta disso no meu coração, que todos os dias Deus nos estende a mão, nos propondo uma vida feliz e abençoada nesse mundo e por fim a vida eterna. E se nós achamos, se você não fizer isso, não colocar a salvação em primeiro lugar, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Se você botar Deus na rabeira dos seus planos, se você colocar Deus no último lugar dos seus planos na sua vida, certamente você estará no último lugar também, né? A Bíblia diz assim: aos que me honram, honrarei, mas aos que me desprezam, serão desprezados. Então o meu convite é esse: faça parte desta aliança com Deus, de saber que todos os dias, no final da tarde, na viração do dia, há uma igreja aberta, aonde você pode correr para um abençoado encontro com Deus. Que Deus te abençoe e que te ajude e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.